Gente, tudo jóia com vocês? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira. Hoje nós resolvemos brincar, já que estamos em casa de folga sem fazer nada. E, como vocês sabem, nós, ou qualquer imigrante, ou qualquer pessoa que vai para outro país, qual é uma das primeiras opções, das primeiras escolhas que as pessoas fazem quando estão olhando o seu roteiro de viagem? A língua. A língua. Sim. Ou seja, por que muitas pessoas escolhem vir para Portugal, mesmo sem conhecer Portugal? É pela facilidade. Facilidade. De quê? Da língua. Por quê? Porque aqui é português de Portugal e português do Brasil. Porém, não é tão simples assim como todo mundo imagina. Verdade. Não é? Porque quando a gente chega aqui em Portugal, a gente dá um nó na nossa cabeça. Você fala, ué, mas não fala português? Eles falam português. Mas vejam bem, é o português de Portugal. E nós falamos o português do Brasil. Tem muitas palavras diferentes. Tem muitas palavras embaraçosas. Sim. Quando a gente chegou aqui, a gente teve muita dificuldade para perceber, como eles falam aqui, perceber as pessoas, entender. Como eu já comecei falando uma, né? A gente pergunta se a pessoa entendeu, aqui eles perguntam se a pessoa percebeu. Você percebes? Já é bem diferente. Então já vai mudando algumas coisas, vai mudar muita coisa. A gente está aqui há quase 2 anos em Portugal e a gente ainda encontra ainda, por incrível que pareça, dificuldade às vezes. Outra coisa muito interessante. Quem pensa que todo mundo de Portugal fala igual, está enganado. Sim, por conta da região, não? Por conta da região. É como no Brasil. São Paulo tem um sotaque, Rio de Janeiro tem um sotaque, Belo Horizonte tem um sotaque, Rio Grande do Sul tem um sotaque. Aqui em Portugal é a mesma coisa. Quem mora em Lisboa tem um sotaque, quem mora em Arouca tem um sotaque, quem mora aqui em Vale de Câmara tem um sotaque, quem mora no Porto tem um sotaque. E assim vai. O pessoal fala que quem mora em Alentejo tem um sotaque, enfim, cada pessoa tem uma região. Eu, particularmente, eu acho muito sexy o jeito que alguns portugueses falam. Eu acho tão bonito a importação da voz, algumas palavras, o sotaque. Eu já falei que eu acho sexy, que eu acho interessante. Não sou um apaixonado por Portugal, mas algumas coisas eu acho bonito, é normal. Eu não sou fixado, né? Mas eu acho. Você acha interessante? Sim, demais. O que você acha interessante? Demais? Tudo. O que é tudo? Tudo. O país, as pessoas, a língua, a forma de falar, tudo. Eu sou encantado por Portugal. Porque a gente fala que, né, no Brasil, né, porque é brasileiro, que todos são iguais. Aqui em Portugal, né, porque são portugueses, que todos são iguais. Muitos são reservados, muitos são muito calados, outros são muito expansivos. Tem português aqui que é mais alegre do que brasileiro. Sim. Né? A gente vem conhecendo algumas pessoas, a gente vai vendo essa diferença, essa característica de cada pessoa, e depende da região e depende da personalidade. Bem, antes de falar besteira, já se inscreve, curte, já compartilha e vem conosco nessa brincadeira, as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Vem com a gente e se divirta nesse vídeo, espero que você curta e dê muita risada. A risada que eu estou falando é das diferenças, não da chacota, eu não gosto desse negócio de chacota. O que nós vamos falar aqui não deixa de ser um ato de conhecimento, de admiração, mas curiosidade, para que as pessoas saibam que Portugal não é português, mas tem muita coisa diferente. Então, vem com a gente e vamos aprender essas poucas diferenças do que a gente for lembrando, certo? Vamos começar com algumas coisas bem básicas. Algumas palavras bem básicas. Uma é interessante porque eu já ouvi muito ela no Brasil e eu ouvia muito ela em filmes. Então, eu também, quando eu cheguei aqui, eu já entendi um pouco o que significava quando alguém falava perto de mim. Uma coisa é fish. Fish. Então, é fish. O que é que significa fish? Quando você diga, Fernando viaja na lentidão. Não, fish. É que eu lembrei da ficha do Brasil. O que é fish? Entendeu? Não é ficha. Fish é uma coisa muito bacana. Fish, muito mas legal. eu lembrei, você colocou viagem. Fish, eu lembrei da ficha do Brasil, da época da Telespa no Brasil. Fish é uma coisa legal, bacana. Ai, Fernando, pelo amor de Deus. Meu Deus. Fish é uma coisa bacana, uma coisa muito legal. Eu já ouvi essa palavra nos filmes no Brasil e às vezes assistia filme legendado e eu conseguia lembrar mais ou menos o que era o significado da palavra fish. Rotunda. Rotunda é onde faz Rotunda é rotatória. rotatória. Também eu achava confuso, quer dizer, não achava confuso. Eu não entendia muito, eu não entrava muito na minha cabeça, mas agora, passando o tempo, você vai utilizando e você também fala rotunda. Lembrando que algumas coisas a gente não consegue falar, porque acho que alguma coisa é nossa, é característica. Ou seja, tem pessoas que eu digo, às vezes eu falo assim para as pessoas, eu acho tão bonito esse sotaque português de vocês, aí o pessoal tem uns que fala assim português para mim, não muda o jeito do Brasil de vocês falar não, que a gente acha tão bonito o jeito do Brasil, o jeito brasileiro que vocês falam, então a gente vai convivendo, uns com elogios, a gente elogia, recebe elogio, outros crítica, enfim.
Mas enfim, a gente vive numa sociedade e num país democrático, nem todo mundo vai gostar de tudo. Mas enfim, não é esse o nosso intuito do vídeo. Vamos lá. Aqui a gente fala muito em autocarro, nos meus vídeos também eu falo muito pra vocês, autocarro, algumas pessoas podem até não entender. Autocarro aqui. É ônibus. Ônibus no Brasil. Ônibus no Brasil. Tem algumas palavras, por exemplo... Vou no multibanco fazer um levantamento. Um levantamento. Ele tá indo aonde? Ele tá indo no caixa eletrônico fazer um saque. Se você disser aqui em Portugal que você vai no caixa eletrônico fazer um saque, alguém pode entender que você tá indo roubar, porque saque é roubo aqui em Portugal. Né? E aqui a gente não fala caixa eletrônico, a gente fala multibanco. Mas uma coisa interessante é quando a gente vai pagar com cartão. A gente chegou aqui muito hábito do vou pagar. Vai usar cartão? Débito ou crédito? Débito ou crédito? Débito ou crédito. No Brasil, né? No Brasil. E aqui eles falam multibanco. Então, às vezes, dependendo do lugar que a gente ia, a gente falava, vou pagar no débito. A atendente ficava olhando assim, sem entender débito. Aí ela perguntava, multibanco. Porque o débito aqui, ou eles não definem se é crédito ou débito, né? Muitas vezes ele pergunta multibanco. Né? Vai pagar no multibanco, então você vai levantar. Eu vou no multibanco levantar dinheiro. Você não vai no caixa eletrônico sacar. Porque é mal interpretado aqui. Mas não é que é mal interpretado. É que o significado aqui é outro. Saque é roubo. A gente trabalha numa empresa, numa fábrica de, como você fala, de insumos de madeira. E lá tem muita embalagem, então usa muito papelão. E um dia a menina chegou pra mim e falou assim, pega o cartão, pega o cartão, pega o cartão. E eu fiquei procurando um cartão. Eu fiquei procurando o cartão e ela ficou irritada e foi lá e trouxe aquele cartão pra mim. O que era o cartão? É o papelão. É o papelão. Então, papelão em Portugal aqui chama cartão no começo. Ela desesperada ali, me chamando, pedindo pra eu pegar o cartão e eu procurando o cartão no chão e era um papel. Outra coisa bacana também aqui, a bala aí no Brasil chama-se aqui rebuçado. Isso também me deu um nó na cabeça também. Eu pedia bala pra eles, bala aqui é de revólver. É de munição, né? Não é, e o doce aqui é o rebuçado. Tem algumas palavrinhas complicadas. Quando a gente chega também, a gente se perde um pouco. A gente chega empolgado falando que quer trabalhar, mas aos fins de semana vai fazer bico. Não pode? Aqui em Portugal é complicado você fazer bico. Porque é uma palavra sexual, é uma palavra colocada à sexualidade. Já fazer bico aqui em Portugal é fazer sexo oral. E no Brasil é uma extra. E a extra aqui, e o bico que a gente entende no Brasil é um part-time aqui. No Brasil eu aprendi muito o que é part-time e o que é full-time. Nas redes de supermercado eu trabalhei. Aqui em Portugal usa muito. Fazer hora extra, fazer um part-time, trabalhar fora. Então a gente chega aqui inocentemente e fala que vai arrumar um bico pra fazer. Aí você vira querendo dar um chacota. Porque é um termo sexual. Outro termo sexual aqui em Portugal que a gente tem que tomar muito cuidado é o tal do durex. Durex, que é preservativo. Que aqui é preservativo. Aqui não se chama camisinha, né? E no Brasil a gente chama camisinha. E aqui em Portugal chama durex. E o durex que a gente conhece aí no Brasil chama fita cola. Fita cola aqui. Então é outra coisa muito interessante. Isopor. Essa eu não sei. Isopor. Eu Isopor. não sei, eu não lembro. Isopor Eu não lembro. Tá, então vamos tirar o isopor pra me recordar o isopor. Então, Um exemplo, fruta, caqui, que conhecemos aí no Brasil. Aqui, um tipo de caqui aqui em Portugal chama-se... Que? Diospiro. Diospiro maçã. Olha que interessante. Ou diospiro maçã. E aí a gente chama de caqui. Aqui quando a gente fala que caqui, tem vários tipos de caqui, que é chocolate, kiwi, chocolate, rama forte, fuio, essas coisas, eles falam que não existe isso. É um diospiro. É um diospiro. Quando, você quer um diospiro? Diospiro, achei que era suspiro. Outra coisa também, o estilete que a gente usa muito na fábrica. Sim. Aqui chama-se xizado. Xizato, não é? Xizado. Então quando a gente pedia um estilete, as pessoas ficavam sem saber. A gente pensava, você tem estilete? Até a gente descobrir que o estilete se chamava xizado. Calma, gente, eu vou tentar lembrar, porque tem muita coisa na minha cabeça. Eu vou tentar lembrar o nome do isopor. Porque o pessoal aqui acha muito engraçado a gente chamar isopor. Que é... Até o final do vídeo eu tento lembrar o nome. Vai puxando na cabeça aí. O nome do isopor. Que eu tava na cabeça para falar para vocês. Mais uma palavra
que ela é sexual. Eu vou tentar falar assim um termo leve, porque a gente não tá fazendo um vídeo pesado, tá fazendo um vídeo divertido. Pois é. Então quando a gente faz gaiola aí no Brasil. Gente, a gente faz gaiola no Brasil pra pôr passarinho. Aqui gaiola em Portugal é termo sexual também. Você nunca pode falar que você vai fazer uma gaiola aqui em Portugal. Fazer gaiola é 5 contra 1, não é? Eu falo pro meu amigo que não é um termo, pra eles aqui é um termo sexual. Pra gente eu acho tão besta. Pra mim não me leva, quando usa um termo gaiola, não me leva à intenção sexual. Então é muito engraçado. Tem coisas que não são eróticas. Por mais que eles saibam que aquilo é erótico, que aquilo é terminantemente sexual, a pronúncia pra gente, ela é inocente. Você vê como é engraçado. Então pra gente não tem nada a ver com sexualidade. Por isso que você toma cuidado e você cai em algumas pegadinhas. Não vai dizer que você quer fazer uma gaiola tendo um passarinho em casa, que você vai estar falando besteira e todo mundo vai dar risada em você. Ou às vezes algumas pessoas elas ficam caladas, né? Elas ficam com vergonha. Outra coisa aqui que é super natural também, que eles usam muito os portugueses, aquela rapariga, a rapariga. Rapariga ou gajo? É moça ou rapaz, né? Rapariga é moça. Ou gajo. Aí no Brasil, se nós chamarmos, ô rapariga, briga na hora, é ofensivo. Aqui não, é uma coisa normal. O rapariga eu conheço desde a época do Norte, que eu já sabia quando eu morava no Nordeste, quando eu era mais novo, que rapariga tem a ver com moça. Mas a gente ao decorrer do tempo vai esquecendo isso. E quando chega aqui é diferente. Porque é uma coisa engraçada, porque você não chama as pessoas de moça aqui. Não é comum. Ei, moça! Não se chama. Não é comum. Né? É meio ofensivo. Outra coisa, são verbos. Como a gente se direciona para as pessoas. Por exemplo, no Brasil, o único verbo que a gente usa para todas as pessoas é o você. A gente não discrimina, não existe essa diferença entre tu e você. E aqui em Portugal, chamar uma pessoa de você, ou você está chamando ela de velha, mais velha, e eles não gostam, ou no ambiente profissional é uma pessoa de cargo hierárquico. Ou seja, o teu chefe ou o chefe do teu chefe, você pode se direcionar ele com você. Engraçado porque no Brasil você não chama o chefe de você chama de senhor. E aqui em Portugal você usa o você para se direcionar a uma pessoa com cargo hierárquico maior que o seu. Então você aqui em Portugal não se usa no cotidiano, não se usa no dia a dia com as pessoas. Usa muito tu, né? Tudo para eles é tu. Eu vou dar tu, é o ti também para ti. E eles acham engraçado porque a gente só usa o você. E para pessoas com cargo hierárquico, a gente usa senhor. E aqui, para senhor, é uma pessoa muito velha. Então, tem pessoas de 50 anos que não quer que você chame ela de você, quer que chame de tu. E a gente até entra nesse embate, porque a gente é tão encrostado na nossa cultura que a gente não consegue. A gente olha para uma pessoa mais velha, a gente não consegue chamar ela de você. Chama de senhora. E eles nem gostam nem de senhora nem de você, quer que chame de tu. Mas tem muita coisa que a gente tem que lembrar. Tem muita palavra engraçada. Comboio. Vocês já conhecem nos meus vídeos, para quem assiste sabe que comboio é trem. Sim. Que metro é o metrô. Muitos de vocês já conhecem no meu canal que talho, em Portugal também foi confuso para me entender, mas talho aqui em Portugal é o açougue, aí no Brasil. Casa de banho aqui em Portugal, aí no Brasil é o banheiro. Gelado é sorvete. E aqui em Portugal chama gelado, chama sorvete. Geladeira, vocês já sabem no meu canal que geladeira aqui chama-se frigorífico. Não é? E que o frigorífico aí no Brasil, aqui se chama arca, não é? O freezer. É o freezer. Freezer no Brasil. Aqui chama arca. Isso. E que pia, a gente não tem a maneira de associar, falar sempre pia do banheiro e pia da cozinha. Aqui em Portugal, pia é sempre de banheiro. É engraçado, a gente fala, você cozinha onde? Eu tô fazendo na pia da cozinha. Para eles, pia é de banheiro. O da cozinha é sempre balcão. Né? É como guarda-roupa. A gente fala guarda-roupa. Aqui em Portugal é guarda-fato. Não existe guarda-roupa. E tem muito mais coisas interessantes que a gente vai aprender no dia a dia. Além de a gente passar algumas vergonhas, né? São muitas coisas que fazem sentido para nós. Por exemplo, outra coisa interessante, aqui em Portugal,
O que diferencia muito a palavra deles é a pronúncia da última palavra, da última letra de cada palavra. A gente tem a tendência, a gente aprende aí na escola, desde a infância no Brasil, a pronúncia do L no final de cada palavra, a gente pronuncia como U. Isso é cultural, porque se eles falam Portugal, telemóvel e sal, é porque eles aprenderam que a pronúncia é do L, não do U. É tanto que quando a gente fala assim, você coloca, me dá um pouco, me passa um pouco de sal. A pessoa fala sal, mas sal é com L, não é com U. Por que você vai pronunciar sal? Você tem que pronunciar sal. Então faz algum sentido. Muitas palavras a gente percebe a pronúncia diferente. É porque eles pronunciam sempre a última vogal ou sempre a última consoante de cada palavra. Eles pronunciam nitidamente. Sim. Né? E por isso que começa a ficar diferente. E eles não entendem por que a gente pronuncia o U no lugar do L. E o Brasil, a gente aprende isso na infância e na escola. A substituir. A gente sempre fala isso. C com som de Q. E na verdade não existe isso. Tem que pronunciar a palavra com todas as letras. Por isso que a linguagem fica diferente. Chama-se telemóvel, Portugal, a letra Brasil. K, por exemplo. A letra K. Aqui chama capa. Aqui no Brasil, aqui em Portugal é capa. É capa. Então eles pronunciam. A gente acha estranho no começo, depois a gente vai se habituando. Lembrando, e só dizendo para vocês que não é todo mundo que pega. Eu mesmo, são pouquíssimas as palavras que eu pronuncio do que eu aprendi aqui. Eu continuo com o meu português do Brasil. Eu não consigo, é muito difícil. A não ser que principalmente com as pessoas que convivem comigo no dia a dia. Dificilmente eu pronuncio alguma palavra de Portugal. Com as pessoas, porque elas já me conhecem, elas já sabem. No começo eu pronunciava mais o português daqui para que as pessoas me entendessem. Como as pessoas convivem com a gente já diariamente, eu já não preciso mais pronunciar as palavras daqui. Isso é automático. Eu não consigo. Mas com o passar do tempo, você vai automaticamente trazendo para o seu vocabulário. Vai ser eu até agora, nós vamos fazer 2 anos aqui, dificilmente eu pronuncio alguma coisa em algo do português de Portugal com naturalidade. Primeiro que eu não acho bonito. Brasileiro ou algumas coisas, algumas pessoas ou imigrantes que estejam pronunciando o sotaque daqui, porque eu não acho bonito. Eu até hoje, eu nunca vi um brasileiro, a não ser a gente já viu, a Viviane. Quando a gente conheceu a Viviane, ela morava há tantos anos aqui que a pronúncia dela, o sotaque dela português, a gente não percebeu que ela era brasileira. A gente veio perceber depois que a gente começou a trabalhar com ela. Ali era perfeito. Porém, hoje, ao só ver algum brasileiro, me soa muito, me arranha a audição. Pra mim, não. Pra mim, eu acho estranho. Eu acho não combina. Bacana. Eu não combino, eu acho esquisito. Eu acho que parece uma coisa meio forçada. Eu não acho é uma coisa pessoal minha. Pode ser que vocês gostem. Eu não acho bonito. Eu não acho interessante. Eu acho meio forçado ficar pronunciando. Lembra mais... Nós não lembramos até agora o tal do isopor. Eu não lembro. Eu vou tentar lembrar, mas eu coloco nas letrinhas aí pra vocês. Eu vou, se eu lembrar, eu coloco. Mas eu queria falar do isopor, mas eu não consigo. Eu não lembro. Vinodor? Não, eu não consigo lembrar, enfim. Tem muito mais coisa, gente. O vocabulário é extenso, a linguagem é muito interessante. É divertido. Chega a ser divertido depois, porque eles riem das coisas que a gente fala e a gente ri das coisas que ele fala pelo confronto o confronto de significado. De significado, interpretação, sim. Porque muitas vezes a gente não entende e muitas vezes ele não entende. O pessoal que convive com a gente, brasileiro aqui, se ele fala mais pausadamente, os portugueses entendem. Se o brasileiro fala muito rápido, eles dizem que não entende. E a gente tem um embate. A gente fala que a gente não entende porque os portugueses falam muito rápido. E os portugueses dizem que não entendem alguns brasileiros porque os brasileiros falam muito rápido. E às vezes a gente para... Às vezes não. No início, quando a gente chega em Portugal, você percebe que às vezes os portugueses vê brasileiro conversando e fica parado olhando. Mas ele fica parado olhando. Antes eu entendia que era curiosidade, que era fofoca, que era... Eles ficam para entender o que você está falando. Para entender. E muitos disseram para mim que acham bonito, acham interessante. E já eu acho bonito, interessante o sotaque do português. Não todos, alguns. Depende da região. Dependendo da região, a gente também continua sem entender. Vamos lembrar de mais coisas aí ou não consegue lembrar mais? Lembro. Você não consegue lembrar do isopor ainda? Eu não consigo lembrar. Não consegue lembrar do isopor. Passarela. Passadeira? Passadeira. Passarela de...
Semáforo também. Semáforo não é semáforo, não é? Não é? Não, aqui não é semáforo. Sinal de trânsito aqui não é, eu não lembro. Sinal de trânsito. Não lembro. O semáforo. A pessoa vai dizer, olha, você quer gravar vídeo. Você quer gravar vídeo falando a diferença de Portugal para a diferença do Brasil e não sabe falar as palavras. Eu falo que eu lembro. Coisas interessantes. Porque não foi programado. E não é, a gente não fez um roteiro. A gente sentou e começou a brincar. Por exemplo, aí no Brasil existe peça íntima de mulher, que é calcinha e sutiã. E peça íntima masculina, que é a cueca. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal é cueca masculina e cueca feminina. Ou seja, Tudo cueca. Tudo cueca. A veste feminina e a veste masculina, a veste íntima, é chamada de cueca. Não existe calcinha nem sutiã. Camiseta t-shirt. Essa camiseta que eu tô usando aqui é uma t-shirt. Essa que o Fernando tá usando, camisa de manga? Não, tem outro nome. Não é blusa de frio. Eu falei camiseta porque eu sei que camiseta é t-shirt. Mas isso aqui eu falei porque eu não sei, ué. É t-shirt. Cadastro, aqui chama ataca. Não sabe. Atacadura, eu acho. Ataca. Eu acho que é ataca, se eu não me engano. A gente vai tomar uma injeção, aqui chama picadura. E uma coisa muito engraçada. Quando a gente se machuca aí no Brasil que fica roxo, a gente fala que ficou roxo. Aqui no Brasil chama o quê? Aqui em Portugal. Aqui em Portugal chama o quê? Magoei. Que magoei? Não é magoou? Magoou. Quando você se machuca que fica o roxo aqui em Portugal, chama pisadura. Meu Deus, mano. Esse Fernando é lento. Quando a gente se machuca que fica roxo, chama pisadura. Quando você se machuca no Brasil, qualquer machucada, você fala, me machuquei. Aqui em Portugal fala, me aleijei. Não. Você lembra no começo, quando a gente trabalhava, acontecia qualquer coisa, as meninas perguntavam, magoou. Magoou qualquer com quê? Qualquer coisa que você se acidente, que você bate o dedo, que você se machuca, pergunta se você se aleijou. E aí no Brasil o termo aleijar é muito pesado. Se aleijado no Brasil é faltar um membro do corpo. E se aleijar aqui em Portugal é qualquer machucado que você tem. Mas vale também, se magoou, se magoou. Vale sim. Pode ser que vale, mas não era isso que eu estava perguntando. Enfim, gente, era essa a nossa brincadeira de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se divirtam com essas coisas engraçadas. Lembrando, deixando muito bem claro, isso não é uma chacota. Isso são coisas que a gente acaba achando interessante, que as pessoas aprendem com a gente aprende com as pessoas. Isso é que nos faz ser diferentes. E o que nos faz ser diferente é o que eu acho que é o que é interessante. E a gente está aprendendo a falar. E nós estamos aprendendo. E eles, nós vivemos aqui. E eles aos poucos vão dizendo que vão aderindo a algumas palavras do português do Brasil, porque eles também acham algumas palavras muito interessantes. Então esse vídeo não é para virar chacota, esse vídeo é um divertimento, esse vídeo não deixa de ser um aprendizado e de levar para vocês o que vocês vão fazer. E aos poucos a gente está aprendendo, porque cada nós vez moramos no país dele, então nós temos que se adequar ao linguajar deles e agregar, trazer para nós. Entendeu? E lembrando que humildade, eu acho que é o melhor caminho a se enfrentar dificuldades. Claro, com humildade a gente entra e sai de qualquer lugar. E as pessoas se aceitam, as pessoas começam a te respeitar melhor. Humildade sempre. Como diz o português aqui, que tem um português aqui, que tem um canal chamado O Português, que ele fala fofocas de celebridade aí no Brasil. A palavra de hoje é humildade. Eu acho engraçado que ele sempre termina o vídeo dele com uma palavra do dia. A nossa é humildade. Acho que humildade, acho que ela te leva para qualquer lugar. Não existe fronteira para pessoas que procuram humildade. E isso muito engraçado e muito interessante também é que aqui em Portugal eles dizem que eu sou uma pessoa muito humilde. No Brasil ninguém dizia que eu era humilde. Isso me agrada muito. Mesmo. Eu sempre quis ser uma pessoa humilde, mas as pessoas nunca disseram que eu era humilde. É uma forma de olhar, você vê como é interessante. É como você olha o outro. As pessoas aqui me acham uma pessoa humilde. No Brasil ninguém nunca me achou humilde. Mas não era mesmo. Mas eu sempre fui. É porque uma pessoa de personalidade... nós que te conhecemos. Uma pessoa que tem uma personalidade forte, que não aceita qualquer resposta, que ninguém convence ela com qualquer bobagem, e ela se põe, as pessoas acham isso arrogância, mas na verdade não é arrogância. Eu sou desse jeito. Sim, mas eu não vou comer, eu não vou... Humildade, isso. Humildade não é uma coisa simples, entendeu? Mas eu sempre fui uma pessoa
pessoa simples. Sim, então, mas quando os seus pais me conheceram, gostaram de mim, por quê? Porque eu era uma pessoa humilde. Com a personalidade, Mas a humildade não tem a ver com a personalidade. Exato. Tem a ver com o jeito da pessoa ser. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa humilde. Sim, humildade é uma coisa, agora. Questão de. Mas eu disse que eu sempre fui arrogante, mas a arrogância era associada ao meu posicionamento na vida. Eu continuo sendo assim. Aqui também eu continuo do mesmo. Mas isso não significa ser humildade, entendeu? Humildade é você entrar e sair de qualquer lugar. Assim, enfim. Um abraço pra vocês. Não esquece de se inscrever, de curtir. Sim, dá um like, curte, Instagram, né? No Instagram. Isso. Viver a Real Portugal é o meu Instagram. Manda mensagem, manda temas de vídeo pra gente fazer engraçado aqui, que foi divertido esse. Vou acabar aqui porque vai ficar muito longo esse vídeo pra vocês. Um abraço, espero vocês. Muito obrigado aos novos inscritos. Bom fim de semana, bom domingo, boa segunda, ou boa semana. Qualquer dia que você esteja assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo deve ser 2h30 da manhã aqui. Aqui, Um abraço pra vocês. Muito obrigado pelo carinho. Tchau.